Oi, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa próxima atividade de geometria. Hoje vamos falar sobre proporção e semelhança. Vamos lá então, pessoal? Vamos falar sobre proporção. Acompanhando a leitura comigo. 4 números dados em certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos, tá? Então, frisando bem essa parte aqui, ó. Razão entre os dois primeiros for igual à razão entre os dois últimos, ok? Continuando. Toda proporção é uma igualdade entre as duas razões. Igualdade, tá? Portanto, quando 4 números são proporcionais, eles formam uma proporção. Dados 2 números reais, A e B, com B diferente de zero. Por que B diferente de zero, pessoal? Na sequência, eu vou explicar. Chama-se razão entre A e B, ou a razão de A para B, ou quociente. Se eu estou falando quociente, pessoal, que operação que eu vou fazer entre A e B? Quociente não é o resultado de uma divisão? Sim, né? Então a operação envolvida entre o elemento A e o elemento B é a divisão, né? Ou seja, A, 2 pontos B, que é divisão, né? Ou A, B, como se fosse o formato de uma fração. Agora voltando aqui, ó, por que B é diferente de zero? Por quê, pessoal? Qualquer número que for divisível por zero existe. Se vocês porem na calculadora, em qualquer lugar, vocês não vão conseguir fazer, tá? Não existe esse tipo de operação. Vamos supor 1 dividido por zero, 2 dividido por zero, 1000 dividido por zero. Qualquer número, então, dividido por zero não existe, tá? Por isso, então, o B aqui é diferente de zero. Por quê? O A, ele sempre é o número de cima, né? E o B é o número de baixo, tá? E se fosse o contrário? Zero dividido por qualquer número. Existe? Sim, existe. E o resultado sempre será zero, tá? Então, zero dividido por qualquer número existe. O resultado é zero. Agora, qualquer número dividido por zero não existe, pessoal, tá? Continuando então. Exemplo, determine a razão entre os números. Eu tenho o número 14 e 20. Então vamos lá, ó, 14 e 20, né? Eu preciso pôr dessa forma aqui, né? Igual eu falei, a operação envolvida é a divisão. Agora vamos lá. O que eu posso fazer? Que eu posso diminuir esse número, não posso? Que número que eu posso dividir o de cima e o de baixo ao mesmo tempo? Ou seja, simplificar. O 2, né? Então aqui, ó, se eu pegar o 14, dividir por 2 e o 20 dividir por 2, ó, 14 dividido por 2, 7. 20 dividido por 2, 10. E agora, dá para simplificar ainda? Não, né? Mas eu sei que 7 dividido por 10 é 7 décimos. Então, se eu pegar esse número e dividir por esse, vai dar, ó, 0,7. 7 décimos, né? Lembrando que para efetuar a simplificação, o mesmo número que eu faço operação em cima, eu também preciso fazer embaixo. Eu não posso esquecer isso, né? Se aqui eu estou dividindo por 2, aqui eu também preciso dividir por 2. Não posso dividir por nenhum outro número e também não posso trocar operação, tá? Se é divisão em cima, tem que ser divisão embaixo. O número que for em cima também precisa ser embaixo. Senão, essa igualdade que envolve essas duas
frações aqui, ou seja, essas duas proporções, não é verdadeira, tá? Então, 14/20 vai ser igual a 7 décimos. Ok, pessoal? Continuando no exemplo B. Eu tenho 35 e 50. Então, 35 e 50. Dá para mim fazer alguma coisa aqui? Dá para mim dividir, né? Que número que eu posso dividir ao mesmo tempo o 35 e o 50 aqui, ó? O 5, né? Então, se eu pegar 35 e dividir por 5, vai dar 7. E se eu pegar 50 e dividir por 5, vai dar 10, tá? Então, vai dar 7 décimos. Já sabemos que 7 décimos vai ser 0,7, tá? Continuando, então, a leitura. A razão entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50. Olha aqui, ó, 0,7. 0,7. Então, de acordo com a definição de números proporcionais, essas proporções, então, elas são iguais, né? Certo? Elas são proporcionais. Então, volta aqui em cima, ó. Toda proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, essa proporção aqui, ela vai ser igual a essa outra proporção aqui. Entenderam, pessoal? Agora, razão entre segmentos. Chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre os números que expressam as medidas desses segmentos, sempre tomados na mesma unidade de medida. Isso daqui, ó, tá? Eu tenho que respeitar isso, tá? O que é a unidade de medida, pessoal? É a unidade, né, que ele tá lá expresso. Certo? Se for unidade de comprimento lá, pode ser metro. Se for área, metro quadrado. Se for volume, metro cúbico, né? Dentro da unidade de comprimento, que é o metro, pode estar também em milímetro, centímetro, decímetro, certo? Quilômetro, tá? Se for medida de tempo, segundos, hora. Entenderam, pessoal? Continuando então. Exemplo A. Se o segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12 centímetros, qual a razão entre eles? Então eu tenho que AB vai estar para CD. Então AB se mede 6, vai em cima. CD se mede 12, vai embaixo. Então 6 dozeavos. O que eu posso fazer então aqui? Simplificar. Por qual número? Por 6, né? Dividir por 6 em cima e dividir por 6 embaixo. 6 dividido por 6 vai dar 1. 12 dividido por 6 vai dar 2. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Tá? Então, a razão entre 6 dozeavos é meio. Ok, pessoal? Segundo exemplo. Se o segmento EF mede 60 centímetros e o segmento GH mede 2 metros. Olha só, centímetros, metros, tá? Qual a razão entre eles? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu preciso fazer uma transformação, né? Ou eu transformo metros para centímetros ou de centímetros para metros. Eu prefiro fazer dessa forma. Então eu fiz aqui, ó, EF igual a 60 centímetros e GH não é 2 metros. 1 metro não é 100 centímetros, então 2 vezes 100, 200. Então 2 metros vai ser 200 centímetros. Feita a transformação, os dois estão na mesma unidade de medida. Eu posso substituir embaixo, então, agora. Então, EF vai ser 60, GH vai ser 200. 60 por 200. Eu posso simplificar em cima e posso simplificar embaixo por 20, né, pessoal? 60 dividido por 20 vai dar 3. 200 dividido por 20 vai dar 10. Então, vai dar 3 décimos. Dividindo um pelo outro vai dar 0,3. Ok, pessoal? Agora faço os dois exemplos, os dois exercícios na sequência. Até breve então, turma.